pois tu me amou primeiro e eu te amei de volta, sem pedir nada em troca, se entregou lá naquela cruz. Me dê mais uma chance para entender que de ti preciso. Preciso entender que longe de ti eu não posso viver. A ver a perspectiva de Josué e Caleb. Amém? Você sabe muito bem, nesses últimos dias nós temos falado, que eles subiram aos montes para espiar a terra. Na missão, né, irmãos? Amém? Vocês estão comigo, né? Eles subiram, irmãos, 12 homens, cada um de sua tribo, representando as 12 tribos de Israel. E a expectativa, irmãos, era que eles trouxessem um relatório, informações a respeito da terra. Você sabe que 10 deles voltaram, irmãos, e expressaram uma falta de fé e confiança no Senhor. Amém? A Bíblia diz que eles difamaram a terra, que eles falaram mal da terra, tiraram Deus da jogada e disseram: nós não vamos conseguir. Então o povo lamentou em cima daquele relatório. A partir do capítulo 14 aqui, irmãos, a gente vai ler a partir do verso 6. Você já pode ir abrindo lá, deixa aberto. Números 14, 6, amém? A partir desse capítulo aqui, então, irmãos, a partir do verso 6, a Bíblia diz que se levanta 2 dos 12 espias, amém? Josué e Caleb. E eles, irmãos, expressam a sua fé e confiança no Senhor. Amém? Josué e Caleb se levantam, irmãos, contra os murmuradores, contra aqueles que foram covardes, aqueles que não confiavam no Senhor. E eles, então, expressam a sua fé em Deus. Amém? Nós somos como eles. Amém? Você está me ouvindo, irmãos? Amém? Nós precisamos replicar essas atitudes aqui, que nós vamos ver a partir de agora. Amém, irmãos? Nós estamos indo em direção à vida eterna. Amém? E o nosso posicionamento deve ser esse, como de Josué e como de Caleb. Amém? A perspectiva, então, irmãos, dos que confiam no Senhor. Amém? Repita assim comigo: eu sou inconformado. Não, repita como vivo, irmãos. Amém? Eu sou inconformado com a falta de fé. É assim que você deve caminhar. Amém? Porque, irmãos, como Deus ajudaria quem se recusa a acreditar? Já parou para se perguntar sobre isso? Será que Deus está disposto a investir em quem se recusa a ter fé e confiança nele? Será que Deus está disposto a ajudar, irmãos, a influenciar a vida de alguém, a se colocar do lado de alguém que se recusa a crer, que se recusa a acreditar? É uma pergunta que você tem que responder para si mesmo todos os dias, irmãos. Josué e Caleb entendiam muito bem, irmãos, o que o autor de Hebreus nos ensina lá em Hebreus 11. Hebreus 11, verso 6, ele diz: sem fé é impossível agradar a quem? A quem? A Deus, não aos homens, a Deus. Primeiramente, a Deus. Quem que você deve agradar primeiro? A Deus. O autor de Hebreus nos ensina, irmãos, que sem fé é impossível alcançar as promessas. Aliás, quando você lê o livro de Hebreus no capítulo 11, irmãos, é uma galeria de fé. É como se o autor estivesse estampando do museu os personagens da história que andaram com o Senhor e que tiveram fé. O próprio Abraão está lá. Amém? Nós falamos aqui alguns dias atrás, alguns meses atrás, a respeito de Raabe. Raabe é a única mulher que está lá. Pessoas que ousaram ter fé em Deus. Pessoas que quiseram, irmãos, estar do lado do Senhor, acreditar nas promessas, acreditar naquilo que o Senhor tinha prometido.
Amém? Pessoas que entenderam que sem fé é impossível alcançar as promessas, irmãos. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não está disposto a dar algo a alguém que não está disposto a crer. Amém? A mensagem de Jesus e de João Batista era essa: vocês precisam se arrepender e crer. Crer é importante. Amém? Nós estamos falando aqui nas quintas-feiras a respeito de batismo. E você sabe que o primeiro passo que você dá em direção ao batismo é crer. É necessário crer. É necessário ouvir a voz de Deus através do ensinamento da palavra e exercer fé, confiança naquilo que Deus nos ensina, irmãos. Porque sem fé é impossível entrar na terra prometida. Pense, você está indo em direção ao alvo, meu irmão. Amém? Jesus Cristo está às portas, você bateu no limiar da terra, Ele está voltando ao nosso encontro. E você não precisa ser muito curioso para ver, irmãos, que as coisas nesse mundo estão se afunilando e que Ele está voltando. Amém? Nós estamos presenciando coisas terríveis e Jesus Cristo está às portas para buscar aqueles que creem. Amém? Você está nesta caminhada em direção à vida eterna e você está se aproximando dos portais da glória. Para entrar é preciso ter fé. Para entrar é preciso crer em Jesus Cristo. É preciso perseverar. É preciso esperar com paciência no Senhor. É preciso entregar o caminho ao Senhor, confiar nele, que o mais Ele fará. Amém? Sem fé é impossível entrar na terra prometida, irmãos. Se você abandonar a sua fé, se você deixar de crer, Jesus Cristo virá e você ficará. Não amém, né? Agora é um amém ao contrário. Misericórdia. Amém? Quando são frases assim, você diz misericórdia. Amém? Pedro, irmãos. 2 Pedro, no capítulo 1. Não precisa abrir, eu vou ler rapidinho com vocês. 2 Pedro 1, no verso 13, ele diz assim: pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Olha só. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas. Amém? Para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina. Amém? Através de Cristo você se torna alguém que está participando da natureza de Deus. Amém? Amém, irmãos? Isso tudo nós temos falado aqui na quinta-feira. Ele diz assim: vocês se tornam participantes, coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Amém? Amém? A nossa terra prometida, irmãos, é alcançar o conhecimento de quem Jesus é. Amém? Ele mesmo diz: conhecereis a verdade e a verdade... Amém, a verdade vos libertará. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É através de Cristo, irmãos, é por meio de Cristo que nós alcançamos as promessas de Deus. Quais são as principais promessas de Deus, irmãos? Vamos resumir. Primeiramente, repita comigo: comunhão com Deus. Romanos, no capítulo 5, Paulo nos ensina que antes da conversão, irmãos, nós éramos inimigos de Deus porque éramos pecadores. Amém? Depois disso, Cristo nos resgata, irmãos, e nos torna alguém participantes da sua vida. Amém? Então você passa a ter um relacionamento com Deus. Quando você encontra Jesus Cristo, você encontra comunhão, irmãos. A comunhão que tinha se perdido no Jardim do Éden. Por causa do Jardim do Éden, você estava no Egito, que era o mundo. Jesus Cristo foi lá no Egito, te tirou de lá, te tirou do mundo, te tirou do império das trevas e disse: agora você pode ter comunhão com Deus. Amém? Essa é a primeira coisa, irmão. Segunda, vida eterna, diga comigo. Vida eterna. Por quê? Porque quando você estava no mundo, quando você estava nos seus pecados, você estava morto. Jesus Cristo te resgatou também para que você pudesse experimentar a vida de Deus. Não mais apenas uma vida natural e biológica, mas a vida que vem do Espírito de Deus que passa a habitar dentro de você. Amém? Então você ganhou vida eterna, irmãos, através da fé em Cristo Jesus. Amém? Repita assim comigo agora, irmãos: um lugar para habitar para sempre.
é para onde você está indo. Amém? Quando você estava no Egito, irmãos, você não tinha morada. Quando você estava no Egito, você não tinha terra, você não tinha habitação. Como eu disse para vocês aqui já alguns dias atrás, irmãos, isso era muito importante para os povos da época. Ter uma terra, ter um lugar para cultivar, para estabelecer a sua casa e a sua descendência, para se multiplicar. Era importantíssimo isso, irmãos. Israel não tinha. Deus escolheu Israel através de Abraão e disse: eu vou te dar, Abraão, uma terra que mana leite e mel. Por que essas histórias são narradas para nós, irmãos? Quando você está lendo Gênesis, a partir do capítulo 12, você está lendo a história de Abraão, irmãos, e ali você está lendo a história de Cristo também. Abraão está já apontando para Jesus Cristo, que veio nos dar uma morada, que veio nos fazer descendência de Deus, filhos de Deus. Agora nós passamos a habitar dentro da casa de Deus. Nós somos feitos família de Deus. Amém, irmãos? Agora nós temos um lugar para habitação. E a última coisa, irmãos, repita assim comigo: nós somos participantes da natureza de Cristo. Amém. Você se torna participante da natureza de Cristo, irmãos. Nós estamos falando aqui nas quintas-feiras, no dia da ressurreição dos mortos, o crente ressuscitará para a glória de Deus. Amém? Para a glória de Deus. A Bíblia diz lá em 1 João, irmãos, nós falamos aqui um tempo atrás, que nós teremos um corpo semelhante ao dele, glorificado. Amém? Amém, irmãos? Por que tudo isso, irmãos? Para que você possa escapar da corrupção do pecado. Amém? Porque quando você estava no Egito, no mundo, no império das trevas, você era escravo do pecado. Amém? Você entende tudo isso já, né, irmãos? Nós estamos falando massivamente disso nos últimos tempos, que é justamente para trazer esse entendimento. Quando você exerce fé em Jesus Cristo, você ganha de graça tudo isso aqui que nós falamos, e muito mais. Eu não ouvi nenhum amém. Amém? Quando você manifesta sua fé e confiança em Deus, independente das coisas que te rodeiam, independente do que está acontecendo, independente das circunstâncias, você entende que você se torna coparticipante da natureza de Cristo, que você se torna herdeiro de Cristo e, portanto, você é herdeiro das promessas. Para isso é necessário ter fé, irmãos. Diferente daqueles 10 espias que subiram para espiar a terra, tiveram o privilégio de serem líderes, de ir à frente, de olhar de cima. Eles tiveram esse privilégio, mas eles voltaram e difamaram aquilo que Deus queria dar para eles, por falta de fé. Muitas vezes, irmãos, a nossa direção, na nossa jornada, em direção à promessa, em direção à vida eterna, em direção à totalidade das promessas. Preste atenção em mim, irmãos. Quando nós estamos caminhando, muitas vezes, irmãos, a gente deixa que o pecado se una a Satanás para nos derrubar. Quando nós estamos caminhando, muitas vezes, irmãos, nós permitimos que Satanás junte as suas forças com os nossos pecados para tentar nos derrubar. Afinal de contas, a Bíblia diz, ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão. Satanás está irado com você, meu irmão. Amém? Graças a Deus por isso, irmãos. Porque Satanás está feliz com aquele que não crê em Jesus. Amém? Ele está esperando para que o acompanhe ao inferno. Mas você que creu, irmão, Satanás está irado. Mas você não precisa ter medo do diabo. Amém? Você não precisa ter medo do diabo. Sabe por quê, irmãos? Quando você lê o livro de Jó, você pode ler o capítulo 1 e o capítulo 2, você vai perceber uma coisa, irmãos. Satanás que chega diante do Senhor. E é Deus, irmãos, que fala a respeito de Jó. Satanás está chegando diante do Senhor e Deus diz assim para ele: você tem observado meu servo Jó? Olha como ele é íntegro, olha como ele é reto, olha como ele é temente a Deus. Satanás, irmãos, está derrotado. Quando você aceita Jesus Cristo, meu irmão, Deus é glorificado. Ele esfrega a sua vida na cara de Satanás. Ele diz: eu salvei, ele está aqui, ó.
Amém? Você não precisa ter medo do diabo, irmãos. É claro que não. Mas você tem que andar sempre, irmãos, posicionado, vigilante. Jesus Cristo nos alerta diversas vezes: sejam vigilantes, vigiem, estejam atentos. Porque Satanás, meu irmão, está querendo te fazer desacreditar das promessas. Satanás vem muitas vezes no ouvido do crente, irmãos, e tenta influenciar de forma negativamente, dizendo: cara, isso é mentira, isso é brincadeira, Jesus não vai voltar nunca, porque Ele está voltando desde sempre, você está perdendo tempo, vá gastar a sua vida no mundo, vai fazer as coisas que o mundo está fazendo. E se você não estiver firme, irmão, se a sua fé não estiver fundamentada, ele pode vencer essa batalha. Ele pode te fazer desacreditar. Eu trago exemplos como esse de Josué e Caleb, meu irmão, para que você entenda. Pegue esses exemplos e se apegue neles firmemente. Satanás não vai me derrotar. O pecado não vai me derrotar. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? É por isso, irmãos, que nós devemos nos apegar a esses exemplos. Há uma promessa, irmãos. Há um lugar. Há uma bênção eterna para mim e para você. Amém? Cabe a nós, irmãos, acreditarmos. Cabe a nós, irmãos, termos fé. Diga assim para o seu irmão: Deus nos ajudará. Deus, irmãos, nos ajudará. Isaías 64, verso 4, ele diz assim, irmãos: porque desde o começo do mundo nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu, Deus semelhante a ti, que trabalha em favor dos que nele esperam. Amém? Deus nos ajudará, irmãos. Você aprende lá em Hebreus, irmãos, no capítulo 11, no verso 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que o quê? Esperança. Amém? A fé é o fundamento da sua esperança. Ô, irmãos, você precisa entender uma coisa: Jesus Cristo não te chamou para crer apenas. Ele te disse o porquê você precisa crer, o porquê você pode crer. Amém? Eu vou repetir: Ele não te chamou apenas, irmãos, para ter um pensamento positivo a respeito dele. Muito pelo contrário, Ele vai até a cruz, irmãos. Ele se sacrifica, Ele se entrega, Ele ensina, Ele deixa a igreja, Ele deixa fundamentos para que você possa entender o porquê você tem fé, o porquê você pode esperar no Senhor. Amém? Porque a fé é o fundamento da esperança, irmãos. A fé em Jesus Cristo, ela te dá estrutura. Repita comigo: estrutura. A fé em Jesus Cristo, irmãos, faz com que você habite, que a sua casa seja construída sobre uma rocha. Diga amém, irmãos, por favor. É a sua casa, é a sua família. Glorifique ao Senhor por isso, porque você está na rocha, Jesus Cristo, inabalável, firme, forte, irmãos, para que você tenha segurança de esperar no Senhor. A fé é o fundamento da esperança, irmãos, e quem te proporciona a fé é Deus. Amém? Ele envia o seu Espírito Santo para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Você passa a exercer fé e confiança na obra da cruz. E você olha para a cruz, Deus estava morto nela, mas ao terceiro dia ressuscitou. E Ele te diz: vai acontecer o mesmo com você, você pode ter fé. Nós não confiamos em algo vazio, meu irmão, em vãs palavras, filosofia, não é signo. Nós não abrimos uma revista para ver o que está escrito lá e o que pode acontecer se o sol bater na estrela do lado. Não! Você crê em algo que é fundamentado. Deus está dizendo: eu vou fazer, e Ele faz. E depois que Ele faz, Ele diz: eu vou fazer mais, e faz de novo.
Fé, confiança, irmãos, para que você possa ter estrutura. É o próprio Deus que te dá isso, irmãos. Sabe por quê? Porque diante da sua caminhada, irmãos, quando você não vê possibilidade, quando você não vê capacidade de avançar, quando você está diante de alguma situação na sua caminhada em direção à vida eterna, irmãos, que parece uma barreira, que parece algo intransponível, que parece que é algo que vai te derrubar, você pode confiar no Senhor. Deus nos ajudará. Deus nos ajudará, meu irmão. Quando você está caminhando e você vê que vai tropeçar porque tem algo que está te impedindo, ou que está tentando te parar, você pode confiar no Senhor. Deus te ajudará. Você pode contar com o auxílio, irmãos, daqueles que confiam no Senhor. Amém? Você confia no Senhor? Você tem essa perspectiva de Josué e Caleb? Nós nem entramos no texto ainda, irmãos. Você tem essa perspectiva? Se você tem, irmão, saiba, Deus te ajudará. Amém? Você não foi chamado para lutar sozinho. Você não foi chamado para caminhar sozinho, irmãos. Amém? Você tem os irmãos, é claro, mas o Senhor está ao seu lado. É isso que molda a sua visão sobre as coisas, irmãos. É isso que molda a sua perspectiva a respeito do caminho. Nós estamos vivendo dias tristes, irmãos, de sofrimento, de luto, de choro, de angústia, mas Deus está ao nosso lado, nos levantando todos os dias e nos guardando. Amém? Dê graças a Deus, irmãos, quando você levanta pela manhã. Deus está ao seu lado. Não é clichê falar isso, irmãos. Eu não estou falando aqui para que você se emocione. Eu disse aqui no início, lute pelos seus relacionamentos, persevere, se reconecte com as pessoas, libere perdão, irmãos, porque as coisas estão indo. Está acontecendo, como Salomão diz, as coisas acontecem debaixo do sol e elas voltam a acontecer e se repetem, porque a vida é passageira. Tanto que no capítulo 12 ele vai dizer: lembra-te do Criador. Lembra-te do Criador. Josué e Caleb lembraram que tinham um Deus que os ajudaria. Amém, irmãos? Agora vá comigo lá para Números, no capítulo 14. Nós vamos ver. Já estou encerrando. Nós vamos ver, irmãos, a partir daqui, o que moldou essa perspectiva daqueles que têm ousadia. Daqueles que têm ousadia em ter fé em Jesus Cristo, mesmo quando tudo parece contrário. Daqueles que têm ousadia, irmãos, de ir contra a maré. Amém? Leia comigo o verso 6 somente. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas. Repita comigo: rasgaram as roupas. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é muitíssimo o que, irmãos? Boa. A terra é muito boa. Mas eu quero me atentar ao verso 6, irmãos. O que eu pedi para que você repetisse? Eles rasgaram as vestes, eles rasgaram as roupas. Por quê, irmãos? Esse texto do verso 6 é a continuação, depois que os outros 10 tinham difamado a terra e causado uma rebelião. Josué e Caleb estavam escutando aquilo, quando eles terminaram a perspectiva deles, daqueles que confiavam apenas em si mesmos. Josué e Caleb se colocaram diante do povo e rasgaram as suas vestes. Sabe por quê, irmãos? Homens e mulheres de Deus como eu e você lamentam pelo pecado. Homens e mulheres de Deus, irmãos, como aqui no verso 6, como Josué e Caleb, se unem, mesmo sendo minoria, irmãos, para lamentar o pecado. Homens e mulheres de Deus lamentam a falta de fé, a falta de esperança, a falta de fundamento, meu irmão. Quantas pessoas que nós estamos vendo nos últimos dias que até mesmo estão dentro da igreja, mas não têm fé nenhuma porque não são ensinadas a ter fé. Não são ensinadas a crer em algo.
que apenas são tocadas nas suas emoções, nos seus desejos, nas suas ambições, e não ensinam a elas o porquê e como ter fé em Jesus Cristo. Nós precisamos lamentar, irmãos, por isso. Nós estamos vendo muitas vezes pessoas indo em direção ao inferno, irmãos, porque falta fé, falta fundamento para ter esperança, falta conhecimento de Deus. Josué e Calebe, mesmo sendo a minoria, irmãos, dos 12, eles eram 2. Eles eram 2, irmãos, 2 dos espias. Os outros 10 difamaram a terra, falaram mal da terra, se voltaram contra Deus, se voltaram contra Moisés. Josué e Calebe se reúnem e se levantam contra a falta de fé, irmãos. A Bíblia diz que eles rasgam as suas vestes. Eles lamentam, irmãos, por causa daquela perspectiva incorreta. E detalhe, irmãos, a Bíblia diz que eles viram a mesma coisa porque eles foram juntos. Eles foram juntos com os outros 10. O que os fez ter uma perspectiva diferente? Eles andaram para espiar a terra com os outros 10, irmãos. Mas a perspectiva deles era diferente. Mesmo tendo visto as mesmas coisas, Josué e Calebe viram os gigantes, irmãos. Josué e Calebe viram as dificuldades, eles viram as muralhas. O que moldou essa fé, irmãos? O que moldou a perspectiva? A forma como eles viam as coisas. É um gesto, é se rasgar as vestes, irmãos. É algo muito comum no Velho Testamento. Rasgar as suas vestes significa ter um ato de coragem contra aquilo que se estabeleceu. Um ato de indignação. Eu disse para você repetir no início que você é inconformado. Você precisa ser inconformado, irmãos. Você precisa ser indignado contra aquilo que está errado neste mundo. Amém? Você precisa ter esta posição de fé, irmãos, de mostrar indignação, de mostrar inconformação. Eles tiveram coragem, irmãos, de ir contra a maioria. Eles não foram covardes em aceitar, em compactuar com o pecado, em negociar, irmãos, com a falta de fé deles. De tal forma, irmãos, que rasgaram as suas vestes. Nós temos que ter esse cuidado, meu irmão. Nós temos que ter esse cuidado, nós precisamos ser inconformados. Paulo diz assim em Romanos no capítulo 12, um texto que nós já lemos aqui. Ele diz assim, no verso 2: E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Paulo diz: sejam inconformados, não compactuem. Sabe, meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Se durante a sua caminhada em direção à vida eterna, em nenhum momento você se indispôs por causa do que está errado, por causa do que é contrário à palavra de Deus, tem alguma coisa errada. Quando Jesus veio, irmãos, ele disse: eu colocarei inimizade entre pai e filho, irmão contra irmão. Por quê? Pergunte para o irmão do seu lado por quê. Por quê, irmãos? Ai, como Jesus é malvado. Irmãos, quero te dizer uma coisa, irmãos. Deus é santo, amém? Amém. A santidade de Deus, irmãos, significa que Ele não compactua com a maldade. Ele não negocia com o pecado. Nós, muitas vezes, temos uma noção de Deus errada, irmãos. Como se Deus estivesse lá no céu como um adolescente tendo um amor romântico por nós. Deus, Ele se indigna com o pecado. Deus não compactua com a maldade. E se Ele é assim, irmãos, e Ele te chama para ser filho, depois que você é introduzido num relacionamento com Ele, por óbvio, você precisa ser inconformado também. Você precisa se indispor, irmão, se for necessário.
Quando tem algo que ataca a sua fé. Irmãos, eu estou falando algo muito sério. Nós estávamos aqui na quinta-feira reunidos, nós tratamos de um assunto complexo. Quem lembra? Amém? No final aqui da nossa reunião. Irmãos, este mundo é para onde nós estamos indo. Este mundo jaz do maligno. Amém? Vai chegar um momento em que você vai precisar escolher entre a sua fé e a maré. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, irmãos? Tem valores inegociáveis. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? O crente é um inconformado com o modo como o mundo lida com as coisas. O crente é inconformado como as coisas andam, com os costumes, com o comportamento das pessoas, irmãos. O crente é inconformado com as coisas que se colocam contra a palavra de Deus. Amém? Nós estamos vivendo, meu irmão, num mundo da pós-verdade, onde as pessoas dizem assim, cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua verdade. O mundo, irmãos, está relativizando as coisas. Amém? O mundo relativiza o que é certo e o que é errado. Eles dizem, isso aqui não é bem assim. Isso aqui não é bem assado. O mundo trata os valores da palavra de Deus como retrógrados. Você sabe muito bem, eu disse aqui alguns dias atrás, de alguém falando a respeito do cristianismo como algo medieval, num sentido pejorativo, para ofender. Mas você não foi chamado para ser relativista, meu irmão. Jesus Cristo se apresentou como a verdade. Amém? A verdade, imutável, insubstituível. Ele não negocia com o que é errado. E você precisa dar glória a Deus por isso. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus não muda. Você vai para o céu e você tem esperança e certeza disso. Mas Ele também não muda nesse outro quesito. Ele não negocia com a maldade. O Salmos de número 1, o que o Salmo 1 diz, irmãos? Amém? Bem-aventurado aquele que não anda no conselho de quem? Dos ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Não significa que o crente é um revolucionário qualquer, irmãos, que está aí sendo um chato, falando besteira. Não, irmãos. Nós estamos apenas buscando a transformação das mentes, através do poder do Espírito Santo, irmãos, para que nós possamos contemplar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós somos inconformados por causa disso, meu irmão. O mundo diz, não é bem assim, relativiza esse aprendizado, relativiza esse mandamento. O mundo já está dizendo, não tem problema se divorciar, não tem problema adulterar. O mundo diz para os jovens, transa antes do casamento, não tem problema, o corpo é seu. E a palavra de Deus permanece para sempre. Amém? O seu Deus não muda, irmãos. Ele não negocia com a maldade, você não pode também. Quando você vê alguém sendo oprimido por causa da maldade, irmãos, se você se faz indiferente, você se está se colocando do lado do opressor. Você assume uma posição de estar em cima do muro, você está sendo omisso. Você está sendo rebelde, porque Deus te deu algo, Ele te deu mandamentos. Ele diz, se você me ama, guarde os meus mandamentos. Inconformação, irmãos. Inconformação. Mas depois, irmãos, da indignação vem a sabedoria. Amém? Depois da indignação, da inconformação, irmãos, vem a sabedoria de Deus. Não adianta em nada, irmãos, um crente ser um revolucionário, um inconformado, ser brigão, violento, às vezes, até no modo de falar. Não adianta de nada, irmãos, sem a renovação da mente.
Amém? Não adianta de nada, irmãos. Sabe por quê? A sua ira, irmãos, ela não pode ser inútil. Amém? A sua ira não pode ser inútil. A Bíblia diz assim, a Bíblia fala, irmãos, a respeito da ira de Deus. A gente associa a ira ao pecado muitas vezes, que é verdade. Amém? Mas a Bíblia também diz assim, irai-vos, mas não pequeis. Porque tem um certo ponto de ira, irmãos, de inconformação que você precisa ter. Amém? Você precisa ter uma inconformação que vem de Deus. Quando você vê as coisas acontecendo, você não pode ficar calado. Amém? Pense nos homens e mulheres de Deus que morreram por causa da fé que te dá direito de estar aqui hoje, irmãos. Pense nos homens e nas mulheres de Deus que foram queimadas, maltratadas, perseguidas, porque não abriram mão da fé. Pense em Daniel na cova dos leões. Pense em Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha. Não abriram mão da sua fé. Não compactuaram, não se dobraram diante de outros deuses. Não comeram comida impura. Não negociaram, irmãos. Jesus Cristo não negociou. Tentaram transformar ele num personagem. Tentaram transformar ele em algo, irmãos, que não era da vontade de Deus. Ele fugiu. Ele fugiu daquilo, ele estava indo em direção à cruz. Ele não veio para ser famoso. Ele não veio para montar um império gospel. Ele veio para morrer. Você está entendendo? Inconformação, meu irmão. Josué e Caleb, irmãos, eles rasgaram as suas vestes, porque eles entenderam que a falta de fé, a falta de coragem deles, irmãos, que fez eles se levantarem contra Moisés, inclusive. Na verdade, irmãos, eles estavam se levantando contra o próprio Deus. Essa inconformação de Josué e Caleb, irmãos, é porque eles sabiam da consequência de se rebelar contra o Senhor. O profeta Isaías fala a respeito disso, irmãos, deste tempo. Isaías 63, no verso 9, ele diz assim: em todo o sofrimento deles, Deus, também sofreu e Ele mesmo os salvou. Em seu amor e misericórdia os resgatou, falando do Egito. Deus foi buscar eles no Egito. Levantou-os e nos braços os carregou durante longos anos. E no verso 10, depois que eles saíram do Egito, ele diz assim, irmãos, relembrando dessas situações. No verso 10, mas eles se rebelaram e entristeceram seu Espírito Santo. Por isso ele se tornou inimigo e lutou contra eles. Josué e Caleb entenderam, irmãos. Eles estavam inconformados com isso. A falta de fé fez com que aquele povo se levantasse contra o Senhor, irmãos. E eles sabiam a consequência de não ter Deus ao seu favor. De não ter Deus do lado. Diga assim para o irmão que está do seu lado, irmão. Se você não está com Deus, Ele está contra você. Irmãos, isso é muito sério. Quando Deus não está do seu lado, irmãos, Ele está contra você. É sério isso. Quando você não está do lado de Deus, irmãos, durante a caminhada, significa que Ele está vindo de contra você. Ele vai passar por cima, porque o reino está avançando. Tem consequência, irmãos, quando você se coloca distante do Senhor, quando você se afasta da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, irmãos, Ele se volta contra você. Você continua lendo aqui, daí vai para o livro de Josué, irmãos. A Bíblia diz que eles chegam a Jericó e Deus faz com que as muralhas se caem. Eles veem um grande milagre, mas por causa do pecado de um homem, irmãos, eles pereceram. Eu não vou falar disso hoje, mas você pode ler. Se não me engano é Josué capítulo 7, por ali. Por causa de um pecado de um só, irmãos. Ele roubou algo que deveria ser destruído. Ele escondeu embaixo da sua tenda e ninguém fez nada. Deus se voltou contra eles. Aliás, irmãos, no final do capítulo 14, que nós vamos chegar lá, a Bíblia diz, irmãos, que eles desobedeceram a Deus e subiram a uma região para lutar. E a Bíblia diz que eles foram esmagados, porque Deus disse, não vá.
Tem coisas, irmãos, que acontecem na nossa vida. O crente tem essa tendência, meu irmão. Preste atenção em mim aqui. O crente tem a tendência de falar assim: acontece algo de ruim, é o diabo. Às vezes irmãos. Satanás está influenciando por meio da maldade, mas saiba de uma coisa: tem males. Não, tem males que vêm de Deus. Ai, como assim? Mas ele é bom. Tem males que vêm de Deus. É muito sério isso, irmãos. Você precisa entender que o principal personagem da história, Jesus Cristo, só morreu numa cruz porque Deus o matou. Amém? É amém, irmãos. Glória a Deus, isso dá vida, esperança. Tem males que vêm de Deus, tem coisas que acontecem na nossa vida, irmãos, porque é Deus. Muitas vezes, durante a nossa caminhada, nós se colocamos contra o Senhor. E muitas vezes a forma dele nos fazer voltar, de nos fazer entender, é enviar maldade, é enviar sofrimento para que a gente possa se voltar ao Senhor. Você sabe, meus irmãos, eu tenho falado aqui constantemente para você, se você não caminha do lado do Senhor, você está caminhando na direção contrária a Ele. Amém? Irmãos, essa é a caminhada do mundo, como eu disse, Romanos 5, Deus nos tira do império das trevas, porque nós éramos os seus inimigos. Amém? E Jesus Cristo te tira de lá e te leva em direção a Deus e diz: agora vocês são amigos. Amém? Amém? Agora, irmão, se depois de tudo isso você resolve se colocar contra o Senhor, se você se resolve ir de contra a vontade de Deus, irmãos, você está se fazendo inimigo de novo. E os inimigos de Deus serão derrotados. Amém? Os inimigos de Deus serão derrotados. A rebeldia, irmãos, e a desobediência de Israel fez com que Deus lutasse contra eles em vários momentos, irmãos. Amém? Nesse período aqui do êxodo, do deserto, como eu já falei para vocês aqui algumas vezes, no livro de Juízes, irmãos, é sempre assim: o povo se volta contra o Senhor. Deus envia um Salvador, passa um tempo, eles se voltam de novo contra o Senhor. E eles viveram assim por muito tempo, irmãos. Na época de Davi, na época de Moisés, na época de Samuel, eles perderam a arca. E Deus foi levando, Deus foi restaurando, Deus foi levantando outras pessoas. Até aqui, irmãos. E a Bíblia diz que Deus os enviou à Babilônia novamente. E eles foram escravos 70 anos, porque foram desobedientes. Deus leva eles para lá, os pune, para os trazer de volta um dia. Para que eles pudessem louvar ao Senhor novamente, para que eles pudessem adorar e obedecer ao Senhor novamente. Não é à toa, meu irmão. Não é à toa que coisas ruins acontecem às vezes. Não é à toa. Deus prova a sua fé, o seu caráter, a sua obediência no sofrimento, nas aflições, nas dificuldades. Deus está te provando constantemente, irmãos, porque Ele está moldando o seu caráter. Ele está moldando a sua fé, a sua integridade diante dEle. Amém? Ele está te aperfeiçoando para que quando venham os dias maus você não ceda. Você continue perseverante para que você chegue ao fim. Deus está te moldando, meu irmão. Amém? É bom ter Deus do lado. Josué e Caleb, irmãos, entenderam isso muito bem. Muito rápido, aliás. Que não era algo bom ter Deus contra eles. Era melhor ter Deus junto. Ter Deus no negócio. Amém? E a reação deles, irmãos, foi com a perspectiva correta, moldada pela fé. Eles disseram: a terra é boa. Amém? Leia comigo o verso 7 ali, irmãos. Amém? Eu já estou encerrando. Olha a perspectiva deles, irmãos. E disseram a toda a comunidade dos filhos de Israel: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é muito boa. A terra é boa, amém? Agora lê comigo o verso 8 rapidinho. Se o Senhor se agradar de nós. Amém? Repita assim comigo. E se Deus se agradar de nós? É isso que nós vamos ver a partir da semana que vem. Amém? A perspectiva deles correta, irmãos, era baseada na fé que eles tinham em Deus.
E antes, mesmo sabendo das dificuldades, irmãos, mesmo sabendo das lutas,